Tinham-se passado mais de 400 anos desde que as palavras proféticas finais de Malaquias apontaram a vinda de Elias. Elias, ou uma pessoa similar a ele, viria e anunciaria a chegada do Messias. Após centenas de anos, o nascimento dessa pessoa foi anunciado por um anjo a um velho sacerdote chamado Zacarias. O anjo disse que a esposa estéril de Zacarias, Isabel, geraria um filho e que seu nome seria João, e prepararia o povo de Israel para a vinda do Senhor. Os pais de João eram descendentes do sacerdote de Arão, já tinham idade avançada quando geraram João. Portanto, esse nascimento foi tão milagroso quanto a anunciação do anjo Gabriel. O menino deveria manter o estilo de vida de um nazireu. João era cheio de Espírito de Deus, mesmo quando ainda estava no ventre da sua mãe. Seu início de vida pode ser resumido em uma única frase: e o menino crescia, se robustecia em espírito e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Quando João começou a pregar, ele prosseguiu no espírito e no poder de Elias. O ministério de João. João viveu no deserto quando adulto. Usava pele de camelo, uma vestimenta muito parecida com a de Elias. Comia gafanhoto e mel selvagem. Ele apareceu perto do rio Jordão e começou a pregar 2 sermões principais. O Messias prometido estava para chegar e seus ouvintes deveriam se arrepender em preparação à vinda do único. João era franco e confrontador. Ele não tinha medo de ninguém, especialmente dos líderes religiosos. Chamava-os de raça de víboras. Enquanto estes os ridicularizavam, as pessoas comuns como André e seu irmão Pedro, Tiago e seu irmão João, eram atraídos por suas convincentes mensagens. A descoberta de João. João orientava as pessoas a serem batizadas a fim de que mudassem seus caminhos e se preparassem para a vinda do Messias. Quando Jesus chegou para ser batizado, João se recusou, por saber que seu parente era uma pessoa divina. O mestre insistiu em se solidarizar com a mensagem de João. Durante o batismo, João viu o Espírito Santo descer sobre Jesus e ouviu a voz de Deus anunciando Cristo como seu filho amado. Mais tarde, João apontou Jesus para os seus discípulos como Filho de Deus e como Cordeiro de Deus. Uma vez que Cristo apareceu, João concentrou a sua pregação nele. Em meses, a multidão que seguia João estava seguindo a Jesus. A prisão de João. A multidão diminuiu e João continuou a reprovar Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, por casar-se com a esposa de seu irmão e por outros pecados. Herodes prendeu João porque temia sua popularidade, queria apenas deixá-lo encarcerado. As dúvidas de João. João, como outros judeus piedosos, esperava o Messias para levar Israel de volta ao seu passado de glória e estabelecer o reino eterno. Preso, ele não sabia de nada que se passava, então mandou 2 de seus discípulos perguntarem a Jesus se ele era o Messias ou se devia esperar outro. Os discípulos de João viram Jesus curando muitas pessoas de suas doenças e citando Isaías 35, a passagem que descrevia o ministério do Messias profetizado. Os mensageiros retornaram a João e compartilharam com ele essa prova positiva de que Jesus era mesmo o Messias prometido no Antigo Testamento. A morte de João. Herodias, esposa de Herodes, irritada com João por ele ter denunciado o seu pecado, decidiu matá-lo. Ela se aproveitou de uma promessa feita por Herodes depois que a sua filha deleitou durante um banquete. Herodias pediu a cabeça de João Batista. Mesmo entristecido, Herodes mandou um executor decapitar João. Seus discípulos enterraram o corpo e foram contar a Jesus o destino de João. Mais tarde, quando Jesus estava mais conhecido, Herodes pensou que Cristo fosse o João Batista que voltara para assombrar os mortos. João era uma figura imponente, tinha uma posição extremista, como Elias. Sua vida também foi marcada por renúncias, humildades e coragem. Sua aparência e seu modo de viver eram tão rígidos que muitos acreditavam que ele estava possesso. Em sua humildade, via-se como apenas uma voz que clamava a fim de que as pessoas se preparassem para o único. E quando o único veio, João direcionou seus discípulos a segui-lo. Por sua coragem, João foi aprisionado e por fim morto, aos 30 anos, tendo ministrado por somente 1 ano aproximadamente. Lições de vida de João Batista. Você deve estar disponível para alguém mais talentoso. João tinha muitos seguidores fiéis. Mesmo assim, quando Jesus apareceu,
Ele imediatamente direcionou seus discípulos para seguirem. Daí em diante, o ministério de João começou a diminuir. Seu lema deve ser sempre: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Você foi capacitado pelo Espírito de Deus para uma missão. O anjo Gabriel anunciou o nascimento de João e deu detalhes de sua missão. Quando cresceu, João dedicou-se a cumpri-la. Você também recebeu um talento exclusivo para desenvolver. Deus lhe deu todos os recursos espirituais necessários para que você realize a vontade dele. Peça a ajuda do Senhor para entender qual é a sua missão e como Ele quer que você a cumpra. A vontade divina para você é única. Deixe-o saber que você deseja ser usado por Ele. Peça a Deus que lhe dê ousadia para compartilhar Cristo. João era ousado ao confrontar as pessoas quanto à sua condição espiritual, independentemente do que isso lhe custasse. É possível que você nunca tenha sido chamado para confrontar o pecado como João fez, mas é convocado para seguir o exemplo dele e ser audacioso para apresentar Jesus às pessoas. Às vezes, isso pode significar confrontar o assunto do pecado e estar disposto a sofrer quando os outros agirem de forma negativa. E lembre-se, um evangelho que não confronta o pecado é um falso evangelho.